Boa tarde, gente. Tudo bem? Estão conseguindo me ver e me ouvir direitinho? Comenta aí para eu saber como é que tá. Daqui a pouco a gente começa. Boa tarde a todos. Vamos esperar só um pouquinho para o pessoal ir entrando. Oi, Vitória, tudo bem? Boa tarde a todos. Vamos esperar mais ou menos até 3h05 para começar. Oi, Rodrigo. Oi, Keila. Daqui a pouco a gente começa. Para quem entrou agora, a gente está esperando só dar 3h05 para o pessoal ir entrando para começar. Tudo certinho com vocês nessa quarentena? Quem tá na graduação ainda, dá um joinha aí para eu saber se tem muita gente da graduação. Graduação, temos 4 pessoas por enquanto. Faltam 2 minutinhos aqui mais ou menos pra gente começar. Vou começando aqui os agradecimentos enquanto o pessoal termina de entrar, falta 1 minuto mais ou menos. Boa tarde a todos. Primeiramente eu queria agradecer ao Pet Fire Feed pelo convite. Fui petiana e me sinto muito honrada em voltar aqui para poder contribuir um pouquinho com esse projeto que é tão legal. Agradecer a Roberta pelo convite. Mandar um abraço para todos os petianos e ex-petianos. E hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre a minha experiência, tanto na parte acadêmica,
quanto na parte profissional, né, na parte prática, atuando no mercado de trabalho. Falta um minutinho só e a gente já começa. Durante aqui o nosso bate-papo, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, que aí eu vou respondendo. Aqui é uma conversa, não vou estar dando uma palestra nem nada disso, aqui a gente vai estar um bate-papo, eu falando sobre as minhas experiências, e eu gostaria que vocês compartilhassem comigo durante a nossa live aqui, falando se já aconteceu alguma coisa semelhante, se não, pra gente trocar essas informações aqui. Então, aqui no meu relógio já são 3h05, então vou começar. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou graduada em bacharel pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pela FAEFID, formei em 2016 bacharel, em 2019 eu formei licenciatura e no mestrado. Então, assim, o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês, antes da gente falar sobre experiência acadêmica e antes da gente falar sobre prática profissional, é compartilhar um pouco sobre as experiências da graduação. Que eu acho que ninguém começa uma carreira acadêmica ou ninguém vai para o mercado de trabalho sem ter um histórico, né, durante a graduação. Então, eu entrei na faculdade em 2010, no segundo semestre de 2010, e fui bolsista. No terceiro período ali, mais ou menos, segundo ou terceiro período, eu fui bolsista voluntária de natação. Eu entrei na faculdade por causa do vôlei, sempre fui apaixonada pelo vôlei, jogava vôlei, foi o que me motivou a fazer a faculdade. E aí, no segundo ou terceiro período, eu falei, nossa, estava fazendo a disciplina de natação, teve a oportunidade de ser bolsista voluntário. Falei, uma boa oportunidade, não sou muito familiarizada com a área, vou aprender aqui um pouco. Então, fui bolsista voluntária da natação durante uns 2 semestres, mais ou menos. E aí depois apareceu a oportunidade de eu ser bolsista de um projeto de extensão de voleibol, que era ligado à minha área. Então eu fiquei muito feliz quando apareceu essa oportunidade, tentei o processo seletivo e passei. Então foi um projeto muito legal, que eu fiquei também por 1 ano. Eu tive a oportunidade de dar aula num projeto de extensão voltado à iniciação ao voleibol, para alunos da UFJF no geral, não só fechado para os alunos de educação física, e para a comunidade externa ali ao entorno da universidade. Então eu fiquei 1 ano nesse projeto, tive muitos aprendizados e foi muito legal porque foi na área que eu escolhi, né, para entrar na universidade. Então depois disso eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. 2013 ali mais ou menos, em agosto de 2013, eu fiz um intercâmbio, fui para a Itália e fiquei 1 ano lá, 2013 e 2014, e foi uma experiência assim, muito rica também. E para valorizar também o que a gente tem, né? A parte de infraestrutura da FAEFID dava de 10-0 na infraestrutura da faculdade que eu estudei na Itália. Então, assim, pra gente realmente dar valor, falar, nossa, olha essa pista, olha essa piscina, olha essa infraestrutura que a gente tem aqui, que às vezes a gente acha que vai ser 1000 maravilhas lá fora e que onde eu estava estudando era muito melhor. Já uma contrapartida, lá eu tive aula com professores em que eu li artigo. Eu li um artigo que tinha citando um professor, e aí lá, quando eu vi, o professor estava me dando aula. Então, assim, foi muito legal essa parte também, de você admirar um professor, um pesquisador, e chegar lá, você vê que ele era seu professor. Então, foi muito legal. E também as experiências de um intercâmbio, né? Lá eu fiz muita prova oral, que é uma coisa que a gente não está acostumada aqui no Brasil.
E foi um desafio, porque prova oral em outra língua, né? Mas foi uma experiência muito rica para quem tiver a oportunidade de fazer o intercâmbio durante a graduação. Eu super recomendo. Se alguém quiser alguma sugestão, tiver alguma dúvida sobre intercâmbio, pode me perguntar, eu estou aberta. Se quiser mandar agora ou se quiser mandar depois no privado. É uma experiência assim que eu aconselho demais. Quando eu voltei do intercâmbio, abri o processo seletivo do PET. E aí eu já tinha feito um processo seletivo e não tinha passado. Na época eu fiquei chateada, mas depois achei até bom, porque eu saí para o intercâmbio e aí não ia ficar quase nada, não ia aproveitar quase nada no PET. Mas quando eu voltei, eu fiz esse processo seletivo e passei. E foi uma oportunidade assim ímpar, ficar no PET. Eu fiquei 2 anos no PET, ali de 2014 a 2016. Então eu já tinha experiência em projetos de extensão, né, durante a minha graduação. E com o PET eu tive a oportunidade de ter mais aprendizados, porque o PET não é só um projeto de extensão, é só um projeto tipo uma iniciação científica. O PET é ensino, pesquisa e extensão, então isso foi muito rico para mim. E você precisa sair um pouco, né, fora da caixa quando você está no PET, sair da sua zona de conforto. Por exemplo, esses folders que a gente faz para divulgar as ações que o PET faz. Inclusive o PET, os petianos atuais estão de parabéns. O Instagram está com uns conteúdos bem legais. O design ficou muito legal das divulgações. Estão sempre fazendo lives. Então é isso, né? Você tá na educação física, mas você tem que aprender que você tem que ter conhecimento de outras áreas também, que isso vai te enriquecer. Então no PET eu também tive uma oportunidade de ter contato com a pesquisa e ver que era uma parte que me interessava muito. Eu gostei muito da pesquisa e no PET tive a oportunidade, né, de explorar mais esse lado. Outro ponto que me aproximou da pesquisa na graduação é que eu entrei na faculdade, igual eu falei com vocês, no segundo semestre de 2010. Em 2011, o time de vôlei conseguiu acesso para a Superliga. Então surgiu a oportunidade de estar ali acompanhando os jogos, ajudando. Então sempre que tinha um jogo eu estava lá ajudando, seja no paninho, seja de boleira, porque era uma área que eu gostava e que eu tinha interesse. Então eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso no time de vôlei. Então tive a oportunidade de conciliar ali pesquisa, né, e parte prática, de estar aprendendo lá durante os jogos, durante os treinos, durante a coleta de dados e também na pesquisa do meu TCC. Então foi uma parte muito legal também. E no TCC eu aproximei muito a minha familiaridade com a pesquisa, né? Eu falei, não, eu gosto de estar na quadra, mas é muito legal pegar esses dados da quadra e transformar em pesquisa depois, em ver, olha, aconteceu isso, aquilo, dessa pesquisa que eu fiz, que eu estava lá, eu lembro desse dia, quais os fatores que influenciaram ou não essa pesquisa. Então, muito legal. Durante a minha graduação, quando eu estava ali no 3º período, fazendo a disciplina de voleibol, surgiu a oportunidade de fazer um curso de estatística da CBV. Como o time, na época, o FJF Vôlei, tinha conseguido acesso para disputar a Superliga, surgiu a oportunidade de fazer esse curso pela CBV. Então eu trabalhei durante uma temporada fazendo as estatísticas junto com outros colegas quando os jogos eram em Juiz de Fora. Então isso tudo faz parte do meu histórico da graduação que eu quis trazer aqui para vocês. Como eu estava falando, vamos lá. É um relato de experiência, mas eu fiz aqui um cronograma para eu não me perder, tá, gente? Então quando eu estiver olhando para baixo, tô vendo aqui se eu não pulei nada. Então tudo que eu falei esse tempo todo sobre a minha experiência na graduação
é que antes de ir para o mercado de trabalho, antes de ingressar numa carreira acadêmica, essa nossa história na graduação é muito importante. Então, a gente às vezes entra na faculdade, eu entrei por causa do vôlei. Então, não vou fazer, não vou prestar muita atenção no handball porque não me interessa. E não, pelo contrário, a gente tem que entrar aberto, né? Falar, eu não gosto dessa área só depois de experimentar. Então, eu sempre fui muito de experimentar várias áreas, igual eu falei pra vocês. Participei da natação, participei de vôlei, participei do PET, participei da estatística. Então tem que ser bem aberto, por mais que você tenha um motivo para ter entrado. Entrei na faculdade por causa da musculação, que eu gosto muito de malhar. Deixar as oportunidades, né, abertas, porque vai que depois que você forma, surge uma oportunidade para dar uma aula de natação. E aí, se você não aproveitou esse tempo que você teve durante a graduação, não vai adiantar nada, porque você vai ter que recusar um trabalho, né? E o mercado de trabalho a gente sabe que tá bem difícil e bem competitivo. Então, se você fechar portas durante a graduação, isso vai ser ruim depois. Roberta, muito organizada. Vitória, eu sou muito sistemática, eu tenho várias listinhas, então quem me conhece já sabe do meu jeito. Então, como eu falei para vocês que eu fiz o meu TCC, né, na área do vôlei com o professor Maurício, e que foi uma parte também que eu gostei muito da pesquisa, né, o PET abriu as portas. E quando eu comecei a ver pesquisa numa área que eu gostava muito, que era o voleibol, eu decidi, vou fazer o processo seletivo. E aí eu falei para vocês que eu formei em 2016, mas na verdade eu tinha formado em 2015, em dezembro de 2015, só que teve uma greve, então eu só peguei o diploma em abril de 2016. Então, nesse meio tempo, eu já tinha decidido que eu ia tentar o processo seletivo do mestrado e comecei a estudar, comecei a ver. Para quem está na graduação aí e se interessar pelo processo seletivo da pós-graduação, está aberto. Então, as inscrições começam só em agosto, mas se você vai tentar um mestrado esse ano, um doutorado, você tem que... Se você não começou, que já deveria ter começado, olha lá para desenvolver seu projeto, tem que separar muita documentação para concorrer ao processo seletivo, fazer seu currículo. Então tá em tempo ainda quem tá na dúvida ainda. Vamos lá, deixa eu ver aqui no meu cronograma onde eu estou. E aí eu comecei a estudar, né, para o processo seletivo. Eu fiquei 6 meses estudando, porque eu sabia que ia ser concorrido. Eram 2 vagas com o professor Maurício na época, e o meu namorado também iria tentar. Então, a gente não sabia se os 2 iam passar, quem ia passar, mas a gente estudou junto esses 6 meses e se dedicou e sabia que era aquilo. Naquele momento era o que a gente queria muito, era fazer uma pós-graduação nessa área. E aí eu lembro muito que durante a minha entrevista do processo seletivo, ele me perguntou assim, professor Maurício, você está disposta a estudar carga de treinamento, que é o que eu estudo? E aí eu falei, não, claro, porque eu já estava estudando, já estava mergulhada nisso, né? Para fazer o projeto, para tentar o mestrado, tem que ser na área do professor, né? Então aquilo me marcou muito, porque eu falei assim, olha, presta atenção, você não está fazendo um mestrado em vôlei, você está fazendo um mestrado em carga de treinamento. Pode ser que você utilize no vôlei, pode ser que não utilize. E acabou que no final eu defendi meu mestrado, eu utilizei 4 esportes diferentes, né? Então não foi focado extremamente só no vôlei. Então, essa questão que eu falei do histórico da graduação é muito importante se você vai tentar um processo seletivo também, porque lá você tem que colocar o seu currículo, né? Então, se você participou de projetos de extensão, você tem pontuação. Se você participou de iniciação científica, você tem pontuação. Então, isso tudo faz parte. Não adianta a gente querer começar
nossa carreira acadêmica ou nossa prática profissional após a graduação e desconsiderar tudo que você fez durante a graduação. Não tem como, é tudo uma consequência. Então, por isso, para os amigos que estão na graduação, aproveitem esse tempo que vocês têm. Durante a graduação, eu procurava sempre fazer cursos e participar de congressos, de eventos, e eu fiz um curso de Pilates. E aí, assim que eu formei, antes de saber que eu tinha passado no mestrado, eu comecei a trabalhar com Pilates. E é uma área que eu gosto muito também, eu gosto de trabalhar muito com o pessoal mais idoso, acho que é muito rico as experiências, né, que a gente troca com eles. E aí, quando eu soube que eu passei no mestrado, eu saí do emprego, eu fiquei com medo, assim, de não conseguir conciliar, né, o trabalho com os estudos, sabia que o mestrado ia me exigir bastante, e aí resolvi sair do emprego. Só que aí, quando eu fui ver lá no processo seletivo, depois do processo seletivo, tem o processo para bolsa. Eu não sei se é assim ainda, tá? Mas no meu eu fiz o processo seletivo, passei. Depois teve um processo só para as bolsas de estudo. E aí eu não consegui a bolsa. Mesmo tendo participado de vários projetos de extensão, participar em evento, eu não tinha não tinha, acho, nenhum na época, artigo publicado. Eu já tinha submetido, mas não tinha sido aceito. E artigo contava muito ponto. Então eu fiquei, sei lá, por décimos eu não consegui uma bolsa de estudo. E aí eu falei, bom, saí do emprego, não consegui a bolsa, vou ter que dar um jeito de conseguir conciliar as coisas, né? E aí, quem tava com medo de conciliar as duas coisas, eu tive que arranjar um emprego, consegui um emprego de professora de Pilates substituta, e aí eu conciliei mestrado com esse trabalho temporário e eu não tinha terminado a licenciatura ainda. Igual eu falei pra vocês, eu não gosto de fechar portas. Se eu tenho a oportunidade de fazer uma licenciatura, eu não ia não fazer essa licenciatura, mesmo sem saber se eu ia trabalhar na área ou não. Então eu fiz mestrado, eu trabalhei e eu conciliei a licenciatura do jeito que dava. Fazia 2 disciplinas por semestre, tentava encaixar ali porque eu não queria perder essa oportunidade. Vamos lá, tô voltando aqui pro meu cronograma para ver onde que eu tô agora. Igual eu falei com vocês, assim, não podemos fechar portas. E cada dia que passa a gente tem mais instituições oferecendo educação física, tem educação física à distância, então tem inúmeros profissionais no mercado, né? Então, eu não formei, eu não sei aonde eu vou conseguir trabalhar, se eu vou trabalhar com vôlei, se eu vou trabalhar com pilates, se eu vou trabalhar com natação, ou se eu vou dar aula na escola. Então eu não posso fechar portas nenhuma. Então isso é muito importante vocês considerarem isso durante a graduação. Né? E tanto na hora de uma entrevista de um emprego, quanto na hora de um processo seletivo de mestrado, o que vai diferenciar você? O que vai me diferenciar do outro concorrente? Ele formou em educação física, mas ele não participou de nenhum projeto de extensão. Nossa, na UFJF a gente tem oportunidade de trabalhar em tantos projetos de extensão, né? Toda hora abre. Eu vi que abriu do PIBID por agora, não sei se já encerrou. Inclusive, acho que hoje abre do PET, né? Então, quem está na graduação e quiser uma oportunidade de marcar aí o seu histórico, faz o processo seletivo do PET, tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. E aí agora, saindo um pouquinho da graduação e falando sobre a minha trajetória no mestrado,
No mestrado eu fiquei responsável, junto com meu namorado, que também passou no processo seletivo, por fazer as coletas de cargas de treino do JF Vôlei. Então a gente já estava envolvido com o time, né? Então, ajudando lá sempre que dava nos treinos, nos jogos, o que aparecia para fazer a gente tentava ajudar. E aí o professor Maurício pediu para a gente ficar responsável sobre as coletas da carga de treino. Então a gente se revezava na semana, durante um ia segunda, quarta, ou terça e quinta, e sexta, cada semana ia um. E a gente ajudava nos treinamentos e no final fazia essa coleta da carga, que era perguntar, né, lá a escala de PSE, anotava lá o horário do treino e depois fazia esse cálculo e botava numa planilha no Excel. Boa tarde para quem está chegando aí agora. Então tem muita gente que acha assim, não, fazer mestrado é só ficar no laboratório. Não tem envolvimento nenhum com a prática, e muito pelo contrário. Eu acho que não existe separar teoria e prática. Como que eu vou escrever um artigo e escrever lá várias coisas, várias teorias mirabolantes, se eu não sei o que aconteceu na prática, né? Não adianta pegar uma planilha de Excel com todos os dados do treino e falar assim, vai lá, escreve um artigo. Porque você tem que saber o que aconteceu lá no treinamento. Tá lá, por exemplo, no horário de treino do atleta tal, tá 20 minutos. Por que tá 20 minutos? Se você não se atentar naquela planilha, você não vai saber. Eu que estava na prática, sabia, tá 20 minutos porque o atleta tal sentiu dor e saiu no meio do treino. Então é muito importante conciliar teoria e prática, para você saber exatamente o que você está escrevendo e por que aconteceu aquilo ou por que deixou de acontecer. Então não tem como a gente separar teoria e prática. Tá enganado quem acha que quem estuda mestrado, doutorado, só fica no laboratório. Então ninguém consegue ter a teoria, apenas a teoria e nenhuma relação com a prática, e vice-versa também acontece o mesmo, né? Então, no meu último ano do mestrado, o professor Maurício me convidou para trabalhar no JF Vôlei, principalmente na coordenação das categorias de base que estavam em expansão, e esse foi uma etapa muito importante, né? Em lidar com os bolsistas, em lidar com as crianças, com os adolescentes, tentar despertar esse gosto do voleibol neles, ao mesmo tempo tentar segurar um pouco as energias que criança tem demais. Então foi uma parte muito, muito rica da minha carreira profissional. Então vocês podem ver a todo tempo que eu não tive uma parte assim, mestrado, vou só estudar, vou só trabalhar agora. Não, estava ali tudo junto. Eu estava estudando, eu estava na prática. Então eu acho que isso é muito importante. A gente não pode separar isso. Então a mensagem assim que eu queria deixar aqui, principalmente para o pessoal da graduação, é que a gente não pode se acomodar e achar que só um diploma da graduação, só um diploma de mestrado é o suficiente. Então, o professor tem uma frase, o professor é um eterno estudante, né? A gente tem que se graduar, mas a gente tem que continuar se reciclando, fazendo cursos ou de pós-graduação ou em eventos, se atualizar, porque às vezes o que a gente aprendeu na graduação ontem, amanhã vai sair um estudo mudando completamente aquela teoria. Então a gente não pode se acomodar. E aí uma reflexão, assim, a nossa área é uma área um pouco desvalorizada, que algumas pessoas depois que formam, da minha turma, por exemplo, acho que bastante gente não atua na área hoje em dia,
mas muita gente fica assim, não paga bem, é ruim, todo mundo quer um salário bom, todo mundo, né? Mas o que a gente está fazendo para conquistar isso, né? É claro que existem problemas no mercado da educação física, né? Mas jogando um pouco a responsabilidade pra gente, tá pagando mal ou a gente que não tá fazendo por onde, né? Estamos se especializando pouco, né? Que tem uma fama que eu não concordo, não acho que é no geral, que profissional de educação física é preguiçoso, não gosta de ler. E eu acho que é isso, a gente tem que se especializar, tem que fazer por onde, buscar conhecimento, que uma hora as coisas vão acontecer. Então a gente tem que pensar na nossa prática desde a graduação. Eu estou trabalhando numa academia e o dono da academia está me pagando para ser professor, mas ainda estou estudando. Será que quando eu formar ele vai me contratar ou será que ele vai me mandar embora e contratar outro estagiário porque é mais barato? Então a gente tem que pensar nessas coisas desde a graduação, né? O impacto que a gente vai ter no mercado. E igual eu falei para vocês, assim, que o PET abriu um pouco a minha mente. E depois que a gente forma é assim também. Às vezes a gente tem que ter noção de educação financeira. Você tá dando personal, a gente sabe que o personal no verão é um boom. Todo mundo quer ter um personal, mas no inverno é uma coisa muito baixa. Então você tem que saber gerenciar esse dinheiro. Nossa, eu vou ter que fazer uma taxa de emergência porque no inverno o pessoal some. Então como é que eu vou ter dinheiro nesse tempo? Então vai muito além da educação física, né? Marketing, como é que eu vou fazer marketing para os meus alunos de personal? Então a gente tem que sair um pouco fora da caixa, né? Abrir um pouco a mente. E agora essa pandemia a gente teve essa oportunidade, né, de se reinventar. Todo mundo teve que sair um pouco da sua zona de conforto. Você vai aprender a mexer no Zoom e continuar dando aula para o seu aluno de personal, ou você vai falar, não sei mexer e perder o aluno. Então a gente tem que evoluir, procurar se inteirar sobre tecnologia, sobre marketing, sobre dinheiro, né? É uma coisa, você vai gerenciar a sua vida. Ou então se você vai abrir um negócio, você tem que saber muito mais. Como que você vai contratar seus profissionais se você não tem noção nenhuma de dinheiro, de carteira de trabalho, de direitos. Então a gente tem que focar muito na nossa área, se especializar, se reinventar e procurar conhecimentos de fora também. É uma experiência particular minha, é a estatística. No meu mestrado eu sofri bastante com a estatística e agora que eu terminei falei, não, agora eu vou entender isso, nem que seja na marra. E comecei a fazer cursos por fora e estou estudando, não sei nada ainda, mas estou tentando sair da minha zona de conforto para gerar zona de aprendizagem, né? Que tem uma frase famosa que fala mais ou menos isso, sair da zona de conforto não é você estar na zona de desconforto, é você estar na zona de aprendizagem. Então a gente tem que sempre, né, pensar nisso. Agora que vocês estão aí na quarentena, quem é aluno de graduação, comenta aí pra mim que vocês não têm obrigação nenhuma de ir pra faculdade, não tá tendo muitas atividades, eu acho quase nenhuma atividade online, né, igual nas faculdades particulares. O que vocês estão fazendo para se capacitar mais que os outros alunos? Não estou falando aqui também que é para ficar igual um louco, fazendo curso adoidado e assistindo todas as lives, porque a gente sabe que é um momento complicado, né? Ninguém está de férias. Mas não custa nada você botar um objetivo ali na sua semana. Essa semana eu vou me dedicar e vou estudar 2 horas por semana que seja. Vou aprender uma língua nova e vou dedicar 1 hora por semana. Então, um pouquinho o que a gente faz, né? O que vocês estão fazendo aí da graduação para se capacitar? Quem já está aqui na live, né? Já está buscando, já está na frente, já está querendo sair
dessa zona de conforto, né? Tá procurando alguma coisa. E é muito legal essa iniciativa do Pet for Feed, proporcionar para os alunos de graduação esse tanto de live com tanto de gente bacana aqui, né? Falando sobre vários assuntos. Então, o que eu queria falar com vocês, assim, era isso. Agradecer muito pela oportunidade do Pet for Feed. Agradecer a todo mundo que está aqui assistindo a live, prestigiando. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Agora eu acho que é um momento de deixar aberto para vocês conversarem comigo e expor aí a situação de vocês. Tô na graduação, aconteceu isso, ou eu já tô no mercado de trabalho, aconteceu aquilo, ou eu tô querendo fazer um mestrado, compartilhem comigo aí informações. Fico aqui aberta, né? Se alguém não quiser fazer alguma pergunta agora, mas quiser fazer alguma pergunta no privado, eu tô aberta. Pode me mandar lá, quero saber sobre intercâmbio, quero saber como foi sua experiência no mestrado, e a gente conversa. Eu falei assim de uma forma geral, mas quem quiser fazer alguma pergunta mais específica sobre a minha área sobre a minha carreira profissional ou sobre a minha área no mestrado, fica à vontade. E eu tenho aqui uma imagem que eu separei, eu acho que não vai ficar legal de mostrar, mas eu vou mostrar assim mesmo. Depois vocês procuram aí também na internet, que é um funil, né? Aqui, quando você é obrigado a aprender, né? E quando você quer aprender, então tá bem aberto. Então quando a gente quer aprender, a gente abre mais as portas e consegue se aperfeiçoar mais. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Agradecer demais pela presença de todos. Mais uma vez, pelo convite do Pet for Feed, pelos petianos que estão tão atuantes, né, nesse momento, trazendo conteúdo para os graduandos. E abertas a perguntas. Muito obrigada, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, escreve aí para mim, que eu estou lendo aqui os comentários. Roberta, estou no mercado de trabalho, está sendo um momento de se reinventar, com certeza, né? Com a pandemia, muitos profissionais de educação física estão tendo que se reinventar, né? Principalmente usando a tecnologia. Eu tô dando aula agora, eu acho que minha avó tá assistindo, um beijo, vó. Eu tô dando aula para minha avó por videochamada, então é um jeito, né, da gente se reinventar durante a pandemia. Tuane, obrigada, um beijo. Vitória, realmente nesse momento estamos precisando de criatividade. Mandei uma na caixinha. Pode mandar. Tá, na caixinha, porque eu tô aprendendo também. O que mais te marcou na universidade durante a sua graduação? O que mais me marcou? Difícil essa pergunta, hein, Vitória? Difícil. Mais marcante? Eu acho que a oportunidade de vivenciar tantas coisas diferentes numa única formação. Em fazer, por mais que eu não fui, né, bolsista, mas fazer um estágio lá na pista de atletismo com aquela infraestrutura, tá ali no time profissional de vôlei do lado da onde eu estou estudando, ter um time hoje, né, um time de basquete do Dilson lá, que tá muito ligado, né, prática com teoria. Você tem uma aula lá de basquete, depois você tá num projeto de extensão no basquete. Eu acho que é muito rica, né, a FAEFID. Então quem tá na graduação agora, eu acho que tem que aproveitar muito isso. E quando eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio, eu pude dar mais valor a isso, Vitória. A olhar e falar assim, nossa, quanta coisa legal eu tenho na minha universidade que eu não tenho aqui. Para vocês terem uma noção, lá era concentrado as aulas teóricas tudo num prédio só. Mas para aulas práticas a gente tinha que se deslocar muito, muito, muito longe. E a gente não tinha carro, né? Então às vezes assim, pegar 2 ônibus e andar 20 minutos a pé para chegar numa aula, por exemplo.
Então, na Firefeed você anda do ginásio para a sala da piscina, é tudo muito perto e tudo muito rico, né? Então, acho que isso foi o que mais me marcou durante a universidade. Tem mais alguém aí? Quer fazer mais alguma pergunta? Acho que não, né? Então, agradecer. Quem quiser me mandar lá no privado perguntas ou então dúvidas, me manda um artigo tal, ou quiser minha dissertação, meu TCC, alguma dica, pode ficar à vontade para me enviar, que eu vou responder vocês com o maior prazer. Muito obrigada. Obrigada, Keilinha. Um beijo em todos. E foi um prazer enorme. Vou só esperar a Roberta aqui responder um ok, se eu posso terminar e salvar a live, gente. Tá ótimo, gente. Obrigada a vocês. Obrigada, Roberta. Um beijo. Tchau, gente.